Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias, 1 João capítulo 4. Eu vou ler os versos 12 a 16. 1 João capítulo 4, versos 12 a 16. Diz assim o texto: Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Que Deus possa abençoar a exposição, a leitura e a exposição da sua palavra, conforme pediu o nosso irmão Francisco. Irmãos, esses 5 versículos são muito significativos, e eu queria que você notasse algumas coisas antes de nós analisarmos esses versículos. Em primeiro lugar, note como nesses 5 versículos o apóstolo João afirma 4 vezes que Deus está em nós. Reparem, verso 12, Deus está em nós. Verso 13, Ele em nós. Verso 15, Deus está nele. E verso 16, Deus nele. E 3 vezes João afirma que nós estamos em Deus. Reparem, verso 13, estamos nele. Verso 15, ele em Deus. E verso 16, está em Deus. Essa repetição diz alguma coisa. E talvez a coisa que nós precisamos entender é que essa é uma das verdades mais importantes deste mundo que nós precisamos carregar conosco, que Deus está em mim e que eu estou em Deus. Deus está em você e você está nele. Aqui nós também podemos notar, irmãos, nesses versículos, digamos assim, uma comparação, uma espécie de sanduíche aqui. Nós temos nos versos 12 e 16 as 2 fatias do pão, né? Que é o teste social, como nós já vimos, temos repetido, o teste do amor. Se nós verdadeiramente nos amamos uns aos outros, nós vamos reconhecer que Deus está em nós, diz o verso 12. E no verso 16, se estamos em amor, estamos em Deus e Deus em nós. Então são as 2 fatias do pão. E nós também temos aqui 2 fatias de recheio, digamos aqui. No verso 13, nós podemos saber que estamos em Deus e Ele em nós pelo Espírito que nos foi dado. E no verso 15, se nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós também saberemos que Deus está em nós e nós nele. E eu quero que você note ainda a ligação do versículo 15 com o versículo 14. Se alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Reparem, se alguém confessa, como que nós chegamos a fazer essa grande confissão? Quando nós olhamos para o nosso passado, e eu espero que você tenha a mesma experiência, você olha para o seu passado, você pode concluir que do mais profundo do seu ser, você se revoltava contra essa afirmação que Jesus é o Filho de Deus? Então, como nós podemos chegar então a uma conclusão a respeito disso, irmãos? Que, acima de qualquer outra coisa, João está nos lembrando, nos ensinando mais uma vez, e eu
peço licença aqui para dizer que quando eu estava elaborando a mensagem, eu vi que eu estava sendo muito repetitivo e eu pensei em cortar várias partes aqui da mensagem, mas depois olhando para o Epístola de João, eu vejo que ele também foi repetitivo, como Paulo foi repetitivo. Então há alguma coisa que nós precisamos lembrar, e hoje a classe de novos membros me fez chegar a essa conclusão que, de fato, nós precisamos repetir e repetir e repetir, porque nós precisamos introjetar essas coisas. Então, o que João está nos ensinando aqui é que a crença correta é uma prova de que realmente nós somos, digamos assim, temos o Espírito Santo, que ele habita em nós. Por que isso? Porque a crença correta, essa confissão de fé aqui, só pode vir a sair dos nossos lábios pela obra do Espírito Santo, que nos capacita a crer corretamente e, como nós vimos na semana passada, na mensagem, a nos conduzir na vida de forma correta também. Então, o argumento de João é que se nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós só fazemos isso porque o Espírito Santo nos capacitou a isso. E isso significa que o Espírito Santo tem que estar em nós. E se o Espírito Santo está em nós, então nós estamos em Deus e Deus está em nós. E para dar ênfase a essa afirmação de João, nós podemos formular essa afirmação de forma negativa, que seria que a crença correta é impossível sem a obra do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado. Hoje, na classe de novos membros, um aluno perguntou, né, ele disse assim, eu fico admirado com o fato dos arminianos não crerem da forma como está aqui claramente na Bíblia. E a resposta é, por que nós cremos e eles não creem? Porque qualquer doutrina, por mais aparentemente aqui, digamos assim, fácil que seja, exposta aqui na palavra de Deus, só pode ser verdadeiramente crida pela obra do Espírito Santo. A parte do Espírito Santo não podemos crer. Eu afirmei também que existem pessoas muito inteligentes, professores de universidade, que podem discorrer sobre aquilo que os calvinistas creem, discorrer sobre aquilo que os arminianos creem, falar sobre a doutrina bíblica como algo meramente acadêmico, aquilo não faz diferença para eles. Então a fé aqui é uma fé transformadora, a qual o João está se referindo. Então, irmãos, só podemos crer a partir dessa obra, dessa capacitação do Espírito Santo. Então aqui também, irmãos, eu preciso também lembrar de um falso ensinamento a respeito da doutrina do Espírito Santo, uma doutrina pentecostal que eu aprendi quando eu resvalei meus pés no pentecostalismo, né, que diz que é possível que você venha a crer que Jesus é o Filho de Deus, sem ter uma experiência, entre aspas, aqui com o Espírito Santo. Que você pode ter uma experiência com Jesus e só depois, mais tarde, vir a ter uma experiência de receber o Espírito Santo. Mas note que isso não é possível, porque não é possível crer em Jesus, que não é possível crer que Ele é o Filho de Deus, a menos que você tenha recebido essa fé, essa crença, pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não abrir o nosso coração vai permanecer incrédulo, num estado constante e contínuo de incredulidade, de rebeldia contra essa verdade. Então esse é o ensino de João. Se alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E a forma pela qual Deus permanece em nós é o Espírito Santo, é por meio do Espírito Santo. Então, assim, nós podemos dizer que todos aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus já têm o Espírito Santo no seu interior. Ou, novamente, colocando de forma negativa, ninguém pode crer que Jesus é o Filho de Deus sem que seja possuído pelo Espírito Santo e sem que possua o Espírito Santo. E nós podemos encontrar esse ensino em outras partes do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu
1 Coríntios 2, 7, 8 e 10. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Peguei algumas partes do versículo. Mas o que eu quero que você note aqui é que o apóstolo Paulo está nos mostrando que até mesmo grandes homens do mundo, os poderosos, os nobres, os sábios, pessoas de QI elevado, homens de grande inteligência, olham para o Senhor Jesus e não veem nada nele além de um homem. Eles podem até considerar Jesus um gênio religioso, um mestre de moral, um grande homem, um profeta, um espírito de luz, mas eles não creem que ele é o Senhor da glória. Não creem que ele é o Deus encarnado. Por que não creem, irmãos? Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz aqui a resposta. Porque eles não receberam o Espírito Santo. Mas ele diz aos coríntios, e dizendo aos coríntios, diz a nós aqui também, ele diz o seguinte: vocês, ó coríntios, vocês entenderam essas coisas, vocês acreditaram nelas. Por quê? Porque Deus as revela por intermédio do seu Espírito. Esse Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Mais adiante, em 1 Coríntios 12, verso 3, o apóstolo Paulo coloca esse ponto de uma forma ainda mais sucinta e categórica. Ele diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ou é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E João, aqui no texto que nós temos em vista, também diz que se um homem venha afirmar, venha confessar que Jesus é o Senhor, ele diz, isso é uma prova de que o Espírito Santo habita nele. Ou seja, mais uma vez, a crença correta, a crença verdadeira é prova desse fato de que o Espírito Santo vive em nós. Porque só ele, mais uma vez, preciso repetir, pode nos capacitar a acreditar verdadeiramente. E sem ele, nós não podemos acreditar. E nós, irmãos, podemos ver isso na nossa própria experiência, você pode ver isso na sua experiência. A mensagem é pregada, e há aqueles que acreditam nela, e há aqueles que não acreditam nela. Você pode até entender o que o pregador, essas pessoas podem até entender o que o pregador está dizendo, mas a rejeitam. Homens cultos, homens de grande capacidade intelectual, ouvem essa mensagem, mas ela não significa nada para eles. Mas, por outro lado, existem algumas pessoas, às vezes muito humildes, às vezes com pouca cultura, incultas, iletradas, que ouvem essa mensagem e acreditam nela, se alegram nela, são transformadas por ela. Qual é a diferença? A que se deve essa diferença? Qual é a explicação? E a explicação, diz aqui a Escritura, é que essas pessoas foram capacitadas a ver e acreditar salvificamente pelo Espírito Santo. Então, irmãos, esse ensino de que é possível primeiro acreditar em Jesus e ter uma experiência com Jesus e depois prosseguir e ter uma experiência de receber o Espírito Santo, esse ensino não é bíblico. É claro que nós podemos avançar na nossa vida cristã e, digamos, receber uma plenitude maior desse Espírito, né? Encher-nos do Espírito. Mas isso é, como nós vimos também na semana passada, o nosso processo de santificação. Mas o fundamental aqui é que se cremos verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, se nós nos alegramos nessa verdade, se nós nos gloriamos nela, se nós pomos nela a nossa esperança, nós podemos ter, irmãos, certeza de que o Pai permanece em nós por meio do Espírito Santo e que nós permanecemos nele. E isso, irmãos, é um grande conforto para mim e para você.
Porque às vezes eu fico consternado com a consciência e com a visão das minhas falhas, da minha pecaminosidade latente. Você às vezes pode chorar ao ter consciência das suas faltas, das suas falhas, dos seus pecados. Você às vezes, lá no seu travesseiro, você, ao pensar na sua vida, em coisas que você pensa, em às vezes que você faz, você às vezes não fica envergonhado de você mesmo? Então você precisa olhar para essa afirmação e aquilo que nós podemos dizer, aquilo que eu como pregador posso dizer a respeito dela. Que por mais que você se sinta mal a respeito de você mesmo, por mais que você às vezes esteja disposto a se condenar a si mesmo, se você realmente crê de coração que Jesus é o Filho de Deus, então Deus habita em você. Ele concedeu a você o seu Espírito Santo, porque você não teria essa fé à parte desse poder que você recebeu. Console-se com isso, meu irmão. Você é dele. E aquele que vai a ele, ele de modo nenhum lança fora. Adiantando, irmãos, um pouquinho mais, eu preciso também recordar aqui algo que João já disse, que a fé correta, que a crença correta, significa também que nós aceitamos o ensino apostólico. Veja aqui no verso 14, as primeiras palavras. Vimos e testificamos. Essas palavras significam o quê? Que João está se referindo a ele mesmo e aos demais apóstolos. Você precisa se lembrar que ele disse a mesma coisa na introdução à epístola, no verso 3 do primeiro capítulo. Ele diz assim: nós contamos a vocês aquilo que vimos e ouvimos, nós apóstolos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Essa palavra aqui, irmãos, confessa, nesse versículo 15, confessar aqui, significa eu concordo de todo o coração. Eu digo amém do fundo da minha alma. Eu recebo essa mensagem e creio nela. É isso que significa. Ela significa também o seguinte, que nós não vimos ao Senhor Jesus. Alguém viu Cristo com seus próprios olhos? Nós não estávamos na terra quando ele andou, quando ele esteve aqui. Hoje na escola dominical um outro aluno também disse isso, né? Mas eles viram a Jesus e nós não vimos. Nós não vimos. Então como que eu posso acreditar nele? Reparem que aqui nós então voltamos a essa doutrina de João da autoridade suprema e final da Escritura em todos os assuntos de fé. Existem aquelas pessoas, já tive contato com algumas, né, que dizem que não aceitam que a Bíblia seja de fato a palavra de Deus. Não aceitam essa autoridade divina da Escritura Sagrada. Mas dizem que creem em Jesus, dizem que acreditam em Jesus. E a pergunta que nós precisamos fazer a essas pessoas é: como que vocês conhecem a Jesus? Aquilo que vocês sabem a respeito de Jesus, vocês tiraram da onde? E elas vão invariavelmente dizer que leram o Novo Testamento. Citam passagens do Novo Testamento. Mas aí nós precisamos dizer para elas aquilo que Santo Agostinho disse. Se você crê naquilo que você gosta no Evangelho, e se você rejeita aquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas é em você mesmo. Pessoas que leem o Novo Testamento como juízes do Novo Testamento e não como servos. Por isso, irmãos, mais uma vez, ninguém pode conhecer a Cristo a parte da Escritura e sem a ação do Espírito Santo no seu interior. E eu queria aqui lembrar da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14, diz o seguinte: a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas
é a obra que o Espírito Santo faz nos corações deles. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por este ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, aquilo que a confissão de fé repetidamente diz, pela operação do Espírito Santo mediante o ministério da Escritura Sagrada, pelo ministério da palavra. E nós podemos, então, irmãos, dizer que aquela promessa de Jesus aos seus discípulos de que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade, ela foi cumprida no fechamento do cânon do Novo Testamento, sob a autoridade apostólica. Nós temos aqui, então, o Espírito Santo nos ensinando toda a verdade que é necessária que nós saibamos. E João aqui, então, irmãos, está, em certo sentido, dizendo que essa nossa confissão de que Jesus é o Filho de Deus, e então Deus permanece em nós e nós nele, só pode ser feita por causa do testemunho dos apóstolos, que viram e que testificaram que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, mais uma vez, me deixem ser repetitivo. Nós só podemos conhecer a Cristo a partir do Novo Testamento. Se as visões, se as experiências místicas, por mais impactantes que sejam, minarem ou competirem com a autoridade da Escritura, elas devem ser rejeitadas. Nós estamos presos à Escritura Sagrada. E nós não sabemos nada a respeito de Cristo, a parte dela, a parte daquilo que os apóstolos nos disseram sobre ele na Escritura Sagrada. Irmãos, eu vou citar o nome. É público e notório. Não sei se você já viu o Caio Fábio, grande pastor do passado, que, tristeza agora, ele nos acusa, a nós que cremos na autoridade suprema da Escritura, de uma forma muito elegante, ele diz assim: eles veem o livro, mas não veem o Salvador. Eles veem o livro em lugar de ver o Salvador. Eles dão autoridade ao livro e tiram a autoridade do Salvador. E o apóstolo Paulo, ele declara que ele tem a interpretação correta das Escrituras, que tem uma autoridade superior a nós, comuns mortais, porque ele vê o livro. Desculpa, ele não vê o livro, mas ele vê o próprio Cristo. E aí a gente precisa perguntar de novo: o que você sabe a respeito de Cristo a parte do livro? Nós dependemos então, irmãos, do registro, do testemunho dos apóstolos para crer corretamente. Em outras palavras, a nossa fé é fundamentada naquilo que os apóstolos viram e deixaram registrados para nós. Deixaram seus registros. E o que eles viram, irmãos? O que eles expuseram para nós? Aqui há dois elementos. Aqui é uma dupla ênfase. Reparem, a primeira declaração é que Jesus é o Filho de Deus. Nós vimos, disse João. E essa palavra vimos aqui é algo muito forte. Ela significa nós fitamos, nós contemplamos. Ele usou essa mesma palavra no prólogo do seu evangelho. Nós vimos a sua glória, diz ele em capítulo 1, verso 14. Vimos aqui, irmãos, não é só eu dei uma olhada, eu dei uma olhadela, algo superficial. Não é passar os olhos em alguma coisa. Não. Nós observamos com espanto, nós ficamos estupefatos com a nossa contemplação, com a glória que nós vimos nele. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode ver Jesus como um homem comum, como um carpinteiro, como o filho de José, com os seus irmãos, e se escandalizar nele. Ele trabalhou como um carpinteiro, ele viveu entre os homens,
mas outros viram nele alguma coisa sobrenatural. E eles se perguntavam: o que é isso? Ele nos amedronta. Ele levanta pessoas da morte. Nós vimos o seu corpo ser transfigurado, transformado. Nós vimos 2 homens aparecerem para conversar com ele, Moisés e Elias. E eles conversaram. E a seguir nós ouvimos uma voz do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo, ouçam-no. Nós vimos esse homem também no jardim do Getsêmani, suando sangue. Nós o vimos ser pendurado na cruz, nós lembramos das palavras que ele disse na cruz. Nós o vimos ser sepultado. Mas depois o vimos ressurreto. E finalmente, nós estávamos com ele quando ele foi sendo levantado e ascendeu aos céus, nas nuvens, e desapareceu da nossa vista. Creiam nisso. Nós estamos dizendo, nós vimos essas coisas, nós testificamos que vimos essas coisas. E depois, o que aconteceu conosco é que nós fomos cheios do Espírito Santo. Ele desceu sobre nós, conforme ele mesmo, Jesus, havia prometido, que não nos deixaria sós. Então, irmãos, esse é o registro que nós temos. E é o que nos torna cristãos, homens e mulheres cristãos, é que nós dizemos, cremos nisso, nós confessamos isso é o que importa para mim, é por causa disso que eu estou vivo, é isso, na verdade, o que significa viver. Para mim, eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Essa é a segunda perna. Nós confessamos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos que Deus amou de tal forma esse mundo que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem Ele nós morremos, sem Ele nós não temos a vida eterna. Os príncipes deste mundo olham para Jesus, mas não veem a glória dele. Mas nós vemos. Nós temos o registro, a confissão, o testemunho dos apóstolos. E eu aceito esse registro, essa confissão e esse testemunho de coração. E eu sei também que só existe um motivo para que eu possa fazer isso. E esse motivo é que o Espírito Santo abriu os meus olhos. E eu posso dizer, eu sei que Deus permanece em mim e eu sei que eu permaneço em Deus. Deus abre os olhos cegos. Abriu os meus olhos cegos e me capacitou a ver com os olhos da fé. E por isso eu digo que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo e para ser o meu Salvador. Você confessa isso? Você crê nisso de todo o seu coração? Você se alegra com essas verdades? Spurgeon dizia, às vezes eu preciso de que alguém venha a mim e me diga aquelas antigas verdades, aquelas verdades elementares do Evangelho, que alguém venha a mim e me pregue aquele Evangelho simples de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu me alegro nisso, como eu me glorio nisso. Nunca deixe de me alegrar e nunca deixe de me gloriar. É como João Batista, que ainda no ventre da sua mãe Isabel, ao perceber a entrada de Maria carregando Jesus no ventre, estremeceu no ventre de Isabel, já cheio do seu Espírito Santo, do Espírito Santo. E assim, se nós nos gloriamos nessas verdades, irmãos, pode ter absoluta certeza, se console, apesar das suas dúvidas, dos seus pecados, dos seus erros, apesar de você frequentemente lamentar as suas fraquezas, o Espírito Santo habita em você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém e amém.